Oi gente, tudo bem? Tentar aqui essa nova forma de gravar aqui. Então, mais um vídeo aí, certo? Material complementar, né? Nossa disciplina de tópicos, né? Iniciais aí de programação, certo? Como eu já expliquei, é uma disciplina bem básica para pessoas que realmente nunca programaram. Estou começando com Fortran, certo? Então, qual é a ideia de hoje? A ideia de hoje é a gente fazer um histograma, tá? Um histograma de dados. Digamos que você tem uma coleção de dados e você quer fazer um histograma desses dados. O que é um histograma? É uma contagem, certo? Um exemplo. Digamos que você tenha algumas idades. Vou dar um exemplo aqui, tá? Digamos, as seguintes idades aqui: 10, 12, 13, 17, 18, 19, tá? Aí tem a outra pessoa com 17. Aí você tem aqui outras idades: 22, 23. Tem a outra pessoa com 23, tá bom? Uma pessoa com 24. Pronto, então você tem essas idades aqui, tá bom? Aí você tem que fazer uma contagem. Digamos que eu vou fazer a seguinte contagem. Eu te pergunto: olha, gente, quantas pessoas estão na faixa de 10 a 15 anos? Aí você vem aqui e conta. 1, 2, 3. Você vai aqui, ó. 10 a 15 anos é essa primeira faixa aqui, ó. 10 até 15. Certo? Tem. Quantas pessoas tem? Tem 3 pessoas. Tá bom? Quantas pessoas estão na faixa de 15 a 20? Aí você vem aqui, ó. Esse outro grupo aqui, ó. Esse outro grupo aqui, ele tá na faixa de 15 até 20. Tá vendo? Quantas pessoas tem? 1, 2, 3, 4. 4 pessoas. Quantas pessoas estão na faixa entre 20 e 25? Esse grupinho aqui, ó. Também tem 4 pessoas. Então, se você for fazer um gráfico das idades, digamos assim, né? Um histograma das idades, uma probabilidade, que depois a gente vai ver que isso tem a ver com a probabilidade, versus a idade, aí você vai ter aqui, né? Aí você vai ter faixas, tá bom? Você vai ter aqui de 10 a 15. Quantas pessoas tem? 3. De 15 a 20, quantas pessoas tem? 4. E de 20 até 25, quantas pessoas tem? Deu 4 também, não foi ali no meu exemplo? Tá bom? Pronto. Esse exemplozinho aqui, digamos que você tivesse de outras faixas, aqui ia ter mais pontos aqui, isso é o histograma, tá bom, gente? Se você normalizar isso de forma que a somatória, no caso a gente sabe, a integral seja 1, é a probabilidade, tá bom, gente? Então é isso que a gente vai aprender a fazer hoje, tá legal? Então a gente vai precisar também, para fazer isso, a gente vai precisar da noção, usar a noção de guardar essa lista de valores aqui. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui, idades, não foi? Ó, a lista dessas idades aqui, a gente vai ter que guardar elas em alguma coisa, certo? Em uma entidade que guarde muitos valores. Isso é um vetor coluna, tá bom? Então eu vou aqui inverter aqui a folha, tá bom? Então a gente vai precisar, né, definir para vocês em Fortran, no caso, uma variável, digamos assim, real, pode ser real ou inteira, tá? Que seria, digamos, a variável id, tá? Pode ser real e pode ser inteira, tá bom, gente? Tanto faz. Nesse caso aí, tanto faz. Aí, digamos, ela vai ter, digamos, sei lá, 100 posições. Tá bom, gente? Então, ele é um vetor, ou uma matriz coluna, se você quiser, tá bom? E ela tem 100 posições, ela vai de 1 até 100, então ela guarda 100 valores. Aí eu posso chegar aqui e definir outras variáveis que a gente vai usar, vão estar R1 e R2, tá bom? Beleza? E aqui eu vou definir alguns inteiros que a gente pode usar nessa coisa, tá? Aí eu vou chamar de I, tá bom? Ok? Vou definir 2, pode ser que a gente precise de 2. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer esse trabalho de fazer essas perguntas aí, ensinar o computador a fazer essas perguntas aí, né? Então, vamos dar um exemplo bem simples. Vamos criar aqui uma tabela de valores. Vamos fazer um do aqui, ó. O do vai ser, o i vai de 1 até 50. Então, nós temos 50 valores, 50 idades, por exemplo, onde esse id, ele vai receber o seguinte, ó. Esse id de i, ou seja, o primeiro, né? A iésima posição desse vetor coluna vai ser 20, no caso é um real, né? Número real, somado com float, estou transformando em real, float de i. Então, se eu coloquei isso aqui dentro de um loop, como eu fiz aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou preenchendo as 50 primeiras posições desse vetor com o número 20 mais i, ou seja, 21, 22, 23, 24, 25, até no caso vai dar 71, não é isso?
Pronto, isso é a nossa tabela de dados. São pessoas que teriam idade entre 21 e 71. Tá bom, gente? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um estudo, certo? Para fazer aquela contagem em caixinhas, tá bom, gente? Então eu vou dividir as caixinhas assim, entre 20 e 30, entre 30 e 40, entre 40 e 50, entre 50 e 60, 60 e 70, 70 e 80, tá bom assim, gente? Então pronto, então eu vou fazer um loop, certo? Fazer um loop aqui, ó. Esse loop ele vai ter um R1, que é a primeira coisa que eu vou usar. Aí eu vou começar assim, ó. A região entre 20 e 30, o meio dela é 25. A região entre 30 e 40, o meio dela é 35. Então eu vou usar o meio como sendo o meu foco. Então vai ser 25 até, digamos, 75. E vou usar, no caso são números reais, e vou usar um intervalo de 10. Então eu vou pegar 25, 35, 45, 55, 65, 75. Tá bom, gente? Aí agora eu vou fazer algumas perguntas. Quais são as perguntas que eu vou fazer? Eu vou fazer a seguinte coisa, ó. Eu preciso percorrer todos esses valores e ver quantos desses valores aqui que estão aqui estão na primeira janela. O que é a primeira janela, gente? A primeira janela ela vai de 20 até 30. Então, se você subtrair um desses valores aqui, deste valor aqui, e essa subtração tiver um valor menor do que 5, que é aí a largura média, né, a metade da largura da janela, você vai estar dentro da janela. Então é isso que eu vou fazer. Então eu vou dizer aqui, eu vou dizer, ó, o meu contador R2 vai ser igual a 0 inicialmente, certo? Que vai ser quem vai guardar essa frequência de valores, que vai ser o meu histograma, é o R2. Aí eu vou fazer um loop aqui, ó. Loop vai dar, vou percorrer todos os caras, toda essa tabela, e vou fazer aquela pergunta usando o comando if, tá? Então vamos lá, se o módulo ABS da diferença entre a idade da iésima posição menos a posição R1 que você está contando no histograma, a janela que você está, se essa diferença for menor que 5, se isso for verdade, quer dizer o quê? Você está dentro da primeira janela. Por exemplo, se o R1 for 25. Digamos que a idade seja 27. 27 menos 25 dá quanto? Dá 2. 2 é menor do que 5. Então está dentro aí da janela de 20 a 30. Digamos que agora essa distância aqui, você está no R1 igual a 25, essa distância aqui deu 40, não está na primeira janela, entendeu? Então, esta pergunta aqui, ela vai te dizer se o número está dentro da janela ou não, tá bom? Aí, se isso acontecer, você faz então, assim a coisa, aí você vai dizer R2 recebe R2 mais 1, quer dizer, mais um carinha na janela, tá bom, gente? Aí você fecha a pergunta, o if, e fecha o do. Então, esse fechamento de do aqui, que é um comentário, é o do de i. Tá bom? Esse aqui é um comentário, tá, gente? É esse do aqui. Aí, agora que eu calculei isso daqui, que eu tenho quantos caras de fato estão na primeira janela, aí eu escrevo. Right. Né? Vou escrever na tela mesmo, inicialmente, tá bom? Vou escrever na tela mesmo, aí vai ter o quê? R1, R2. Tá bom? Aí agora eu preciso fechar esse loop aqui. Aí eu fecho esse loop. End do. Lembrando que esse loop aqui, tô vendo aí? Né? Tô vendo aqui, ó. Aqui a pergunta, né? If se o módulo ABS da idade da iésima posição, da idade da iésima pessoa, menos a posição que você tá, que é o R1, menos a janela que você tá, R1, for menor do que 5, tá vendo aqui? Então, dá isso. Pode botar aqui uma entre parênteses assim, ó, pra não ficar difícil. Então aí tem que botar o parênteses que você botou o 5 e outro parênteses aqui para fechar esse, não é isso? Aí esse loop que eu estou fechando aqui, ó, é o loop, tá? É o loop de R1. Tá bom, gente? Pronto. Feito isso, agora é só acabou o programa. Pronto. Tá bom, gente? Então é isso. Então recapitulando, né? Estou gerando uma dada quantidade de dados. Foi um exemplo aqui, pode ser qualquer outro. Tá? E aí eu gerei aqui dados entre 21 e 71, e aqui eu estou fazendo uma contagem. Eu tô pegando o centro de cada janela, ou seja, a janela de 20 a 30, o centro dela é 25. A janela de 30 a 40, o centro dela é 35. A janela de 40 a 50, 55, assim vai. Então eu estou vendo quantos caras estão próximos de 25. É essa pergunta aqui. Ó. Quem estiver próximo de 25 entra na janela entre 20 e 30. Quem estiver próximo de 75 vai entrar na janela de 70 e 80, e assim vai. Compreenderam?
Tá bom, gente. Obrigado, hein? Um abraço.